A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma para os cristãos. É um dia de grande significado espiritual, onde os fiéis se reúnem para receber as cinzas, um símbolo de humildade e arrependimento. É um momento de recolhimento e reflexão, um convite para nos afastarmos das distrações do cotidiano e nos voltarmos para o nosso interior. Um chamado para nos prepararmos para a Páscoa, a celebração mais importante do calendário cristão, que comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Neste dia, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer nossas fragilidades, nossas falhas e a necessidade de transformação. A quarta-feira de cinzas nos lembra de que somos pó e que ao pó retornaremos. Este gesto simbólico nos conecta com a nossa mortalidade e a transitoriedade da vida, mas também nos recorda da promessa da vida eterna, celebrada na Páscoa, quando a vitória sobre a morte é proclamada. É um dia que nos coloca diante da nossa humanidade, nos fazendo refletir sobre nossas ações e escolhas. Diante da brevidade da vida, somos chamados a viver de maneira mais consciente e significativa, e nos convida a trilhar um caminho de conversão, um caminho de mudança interior e renovação espiritual, um caminho que nos conduz à luz da ressurreição, à esperança de uma nova vida em Cristo. A quarta-feira de cinzas é um marco no calendário litúrgico cristão, um ponto de partida para uma jornada de 40 dias. Ela nos introduz em um período de 40 dias de preparação para a festa da Páscoa, um tempo de renovação e esperança. É um tempo de oração, jejum e penitência, onde somos chamados a nos aproximar de Deus, a fortalecer nossa fé e a buscar uma vida mais plena e autêntica. A Quaresma é um tempo de deserto, de travessia, onde enfrentamos nossos desafios internos e buscamos a purificação da alma. Um tempo para silenciar o barulho do mundo e ouvir a voz de Deus, para encontrar paz e clareza em meio à agitação da vida diária. Um tempo para renunciar ao supérfluo e acolher o essencial, para redescobrir o que realmente importa e viver de maneira mais simples e significativa. As cinzas são um símbolo antigo, presente em diversas culturas e religiões. Elas representam o fim de um ciclo e o início de outro, a efemeridade da vida, a destruição e a renovação. No Antigo Testamento, as cinzas eram usadas como sinal de luto e arrependimento. O uso das cinzas como sinal de arrependimento está presente em vários relatos bíblicos. O profeta Daniel, por exemplo, ao interceder a Deus em favor do seu povo, diz: "Voltei o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza." As cinzas nos lembram da nossa fragilidade, da nossa natureza passageira. Somos pó, como nos recorda o livro de Gênesis. "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás." Na tradição cristã, as cinzas adquirem um significado especial. Elas representam a nossa mortalidade e a necessidade de conversão. Ao recebermos as cinzas na cabeça, somos convidados a reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, a reconhecer que somos pecadores e que precisamos da sua misericórdia. As cinzas também simbolizam a purificação. Assim como o fogo consome as impurezas, as cinzas representam a purificação da nossa alma. A Quaresma é um tempo de deixar para trás tudo aquilo que nos afasta de Deus. É um tempo de nos despojarmos do velho homem e nos revestir do novo homem. A imposição das cinzas é um ato simbólico, mas com profundo significado. Elas nos lembram da nossa finitude e da necessidade de vivermos em constante conversão. É um chamado à humildade, ao arrependimento e à busca por uma vida mais próxima de Deus. Section 4. Arrependimento e conversão. O caminho para a Páscoa. A quarta-feira de cinzas marca o início da Quaresma, um tempo de preparação para a Páscoa.
É um tempo de conversão, de mudança de vida. A palavra conversão significa voltar-se para. Na Quaresma, somos convidados a nos voltar para Deus de todo o nosso coração. A conversão é um processo contínuo, que dura a vida inteira. Mas a Quaresma é um tempo propício para intensificarmos essa busca, para nos aproximarmos de Deus através da oração, da penitência e da caridade. O caminho da conversão não é fácil. Exige esforço, renúncia e perseverança, mas é o caminho que nos conduz à felicidade verdadeira, a felicidade que encontramos em Deus. A Quaresma é um tempo de graça, um tempo para acolhermos a misericórdia de Deus e nos reconciliarmos com Ele. Section 5. A imposição das cinzas. Um ritual milenar. A imposição das cinzas é um ritual antigo, que remonta aos primeiros séculos do cristianismo. Este rito sagrado tem sido uma prática contínua e significativa ao longo dos tempos, simbolizando arrependimento e renovação espiritual. No início, era um costume reservado aos penitentes públicos, que, no início da Quaresma, se apresentavam ao bispo para confessar seus pecados e receber a penitência. Esses penitentes eram frequentemente vistos como exemplos de humildade e arrependimento, inspirando outros a seguir o mesmo caminho de reflexão e mudança. Com o tempo, o costume se estendeu a todos os fiéis, como forma de manifestar o desejo de conversão e purificação. A prática tornou-se um símbolo universal de humildade e devoção, unindo comunidades inteiras em um ato de fé e compromisso espiritual. Durante a missa ou celebração da palavra, o sacerdote abençoa as cinzas e as impõe na testa dos fiéis, fazendo o sinal da cruz e dizendo: "Lembra-te que és pó, e em pó te hás de tornar ou convertei-vos, e crede no Evangelho." Este gesto simples, mas profundo, carrega um significado poderoso, lembrando-nos da nossa mortalidade e da necessidade de viver uma vida de fé e virtude. A imposição das cinzas é um momento forte da celebração. É um rito que toca profundamente o coração dos fiéis, evocando sentimentos de humildade, arrependimento e renovação espiritual. É um momento de recolhimento, de interiorização. Durante este tempo, os fiéis são convidados a refletir sobre suas vidas, suas ações e seu relacionamento com Deus, buscando uma conexão mais profunda e significativa com o divino. É o momento em que somos confrontados com a nossa fragilidade, com a nossa finitude. Este confronto com a nossa mortalidade nos lembra da importância de viver cada dia com propósito e intenção, buscando sempre a graça e a misericórdia de Deus. Mas é também um momento de esperança, pois nos recorda que Deus é misericórdia e que está sempre pronto a nos perdoar. Este ritual milenar, portanto, não é apenas um lembrete de nossa fragilidade, mas também uma celebração da infinita compaixão e amor de Deus que nos guia e sustenta em nossa jornada espiritual. Section 6. Jejum e abstinência. Práticas de purificação. O jejum e a abstinência são práticas milenares, presentes em diversas culturas e religiões. Desde tempos imemoriais, essas práticas têm sido usadas como formas de disciplina espiritual e física. Na tradição cristã, o jejum é recomendado na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Esses dias são marcados por uma profunda reflexão e penitência. A abstinência de carne é observada em todas as sextas-feiras da Quaresma. É um tempo para lembrar o sacrifício e a simplicidade. O jejum consiste em fazer apenas uma refeição completa durante o dia, mantendo a moderação e a simplicidade. Podendo-se fazer ainda 2 pequenas refeições que não equivalham a uma refeição completa. Isso ajuda a manter o foco e a disciplina. A abstinência consiste em abster-se de carne de animais de sangue quente. Em vez disso, opta-se por refeições mais simples e leves. O jejum e a abstinência não são fins em si mesmos. Eles servem como ferramentas para um propósito maior. São meios para alcançarmos um fim maior,
que é a purificação do coração. Através dessas práticas, buscamos uma conexão mais profunda com o divino. Ao jejuarmos, aprendemos a controlar os nossos desejos, a resistir às tentações diárias, a renunciar ao supérfluo e a nos contentar com o essencial. Isso nos ensina a valorizar o que realmente importa na vida. A abstinência de carne nos convida a uma solidariedade maior com os mais pobres, nos lembrando das dificuldades que muitos enfrentam diariamente, que muitas vezes não têm o que comer. É um chamado à empatia e à ação. É um convite à partilha, à compaixão. Ao praticarmos o jejum e a abstinência, nos tornamos mais conscientes das necessidades dos outros e mais dispostos a ajudar.